Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Juan e seja bem-vindo a mais um EBD Pocket. Hoje nós iremos tratar a unidade 4, que fala sobre Deus e o Êxodo. E mais precisamente, falando sobre o Êxodo, que é um livro que revela a obra redentora de Deus e seu chamado à obediência. Hoje iremos tratar o capítulo 1 e o capítulo 2 até o versículo 10 deste livro. Para nós podermos iniciar, é importante a gente entender aonde estava o povo de Deus nesse período. Justamente como nós vimos na aula passada, no final de Gênesis, a família de Jacó, Israel, saiu da sua terra e foi até o Egito, onde o filho de Jacó, José, estava governando. Era um período de muita escassez, muita dificuldade, e o povo e a família de Jacó, que era em torno de 60 pessoas, foi até o Egito, onde havia suprimentos, e ali viveram por muito tempo. E o povo, os egípcios e a família de Israel puderam conviver em paz. E a gente vê logo no início de Êxodo 1, versículo 7, que Deus abençoou a família de Jacó, dizendo: "Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles." Nós podemos ver que Deus colocou a sua mão sobre a família de Jacó, de Israel. E com o passar do tempo eles foram se multiplicando, até que eles se tornaram uma grande nação, um povo muito numeroso, uma nação forte que estava vivendo ali no Egito. E isso começou a preocupar um pouco os egípcios. Já não existia mais José, não existia Jacó, as pessoas em quem os egípcios tinham uma afinidade. Os faraós foram mudando, o governo foi mudando. E as pessoas, os egípcios, não viam mais o povo hebreu da mesma forma. Com esse aumento de número, esse aumento de força, o que fez os egípcios mudarem a sua visão? Foi o medo. O medo da força que os hebreus tinham. Os hebreus, eles estavam vivendo ao nordeste do Egito, bem próximo ao rio Nilo. E nessa mesma posição ficava a capital do Egito naquela época, onde o faraó vivia. E o medo do faraó é que se qualquer força invasora viesse pelo local nordeste, que era um ponto vulnerável do Egito, obrigatoriamente iria passar pelo povo hebreu. E aí o povo hebreu poderia muito bem se voltar contra o Egito, se unir à nação invasora, destruir todo o Egito e ir embora com as riquezas, com tudo que tinha ali disponível. Então, por medo, o faraó fez 3 ações contra os hebreus. A primeira, nós podemos ver que está no versículo 11 do capítulo 1, que diz: "E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés." Ou seja, o primeiro ponto é que o faraó escravizou o povo hebreu. Ele colocou egípcios para cuidar deles e obrigá-los a servirem ao faraó, criando cidades celeiros. Tudo isso à força, para poder conter assim o povo hebreu. Não contente com isso, o faraó impôs uma segunda condição, que está no versículo 16, que diz: dizendo às parteiras: "Quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva." Ou seja, o segundo ponto para evitar que continue tendo uma multiplicação do povo hebreu foi designar as parteiras que estavam ajudando as hebreias a dar à luz, que elas matassem todos os meninos que nascessem. As parteiras, a gente pode ver aqui na Bíblia, elas se negaram a fazer isso, não diretamente ao faraó, lógico,
mas elas continuaram ajudando as hebreias a dar à luz e deixaram os meninos vivos, né? Deus se agradou dessa ação delas e concedeu com que elas também tivessem a sua família. E o faraó não fez nada de mal a elas. Já que esse plano do faraó não deu certo, ele então propôs uma terceira condição, que está no versículo 22, que diz: Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Ou seja, todo menino que fosse nascer dos hebreus deveria ser jogado no rio, para que eles morressem. E as filhas, as meninas, poderiam manter vivas. Foi no meio de toda essa confusão, no meio de toda essa tribulação, no meio de toda essa opressão, que Moisés veio a nascer. E isso a gente vê aqui no capítulo 2, do versículo 1 a 10, que diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calefetou-o com betume e piche, e, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha do faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Nesses primeiros versículos de Êxodo 2, nós vemos como Deus age através de pessoas na história. Em nenhum momento de Êxodo 1 e até então de Êxodo 2, o autor cita qualquer nome de qualquer pessoa nesses trechos, justamente porque não era relevante, não era importante saber quem estava ali, quem fez o quê, porque na verdade era Deus agindo através daquela pessoa. O autor quis demonstrar justamente o que Deus estava fazendo. Outro ponto, e aí mais de curiosidade, é que o autor em nenhum momento coloca no livro de Êxodo inteiro qual é o nome do faraó. E isso prejudica muito os historiadores a determinarem qual é a idade, o ponto histórico exato onde tudo isso aconteceu. Isso é mais um título de curiosidade, mas assim como tantos outros personagens desses trechos, o faraó também não tinha essa relevância de ter o seu nome divulgado, porque era mais o que Deus estava fazendo e agindo naquele local. E como nós pudemos ver, nesse início de Êxodo 2, nós vemos o que Moisés passou e o que a mãe e o pai de Moisés fizeram para garantir que o seu filho não viesse a morrer. Quando a mãe de Moisés deu à luz, ela viu que era menino, e em vez de lançá-lo ao rio, ela se apegou a ele, ela o amou e ela o escondeu por 3 meses, como diz a palavra. Imagina como é difícil esconder um bebê recém-nascido por 3 meses. A criança chora, a criança está sempre querendo atenção, precisa de cuidado, sempre agitada, E com Moisés, certeza que não era diferente, E a mãe precisava ter esses cuidados, porque bastava uma pessoa que não fosse da família descobrir que era um menino que estava ali e que não tinha sido lançado ao rio, que toda a família de Moisés poderia ter sido morta. Mas foi um preço que a mãe de Moisés e o pai resolveram pagar,
porque eles amaram aquela criança e porque Deus estava agindo ali também. Quando não tinha mais condições de esconder a criança, né, ela colocou num cesto e colocou ali às margens do rio Nilo, onde a filha do faraó o encontrou e, como nós lemos aqui, né, o menino foi devolvido à sua mãe, né, para que ela pudesse cuidar dele, e a filha do faraó ainda pagou o salário para a mãe, né, pagando todas as despesas que ela teria para cuidar daquela criança. E posteriormente, quando Moisés já estava maior, ele foi até o palácio para ser cuidado como filho da filha do faraó e assim ter uma educação, né, exemplar, uma educação que apenas as pessoas do palácio poderiam ter. Alguns estudiosos dizem, né, que tudo isso foi planejado pela mãe de Moisés, né, que ela sabia dos costumes da filha do faraó, sabia que ela tinha um coração de compaixão, que não iria matar a criança, né, e isso iria livrar o filho dela, né, da morte. Mas, sendo isso planejado ou não, o que importa na verdade é o que Deus fez através da vida da mãe de Moisés, o que Deus fez através de Moisés e, logicamente, o que Deus fez através da filha do faraó. Porque também, se não fosse ela sendo usada, né, fosse qualquer outra pessoa ali no lugar, provavelmente Moisés não teria sobrevivido. Então era Deus agindo através dessas vidas. E a gente pode ver nesses poucos versículos, né, do capítulo 1 e do capítulo 2, o quanto o povo hebreu estava sendo oprimido, o quanto eles sofreram no Egito, né, nesse período. E isso é importante para que a gente venha refletir, né, que todo o plano de Deus, todo o plano divino, ele necessita de um preço a ser pago. A mãe e o pai de Moisés pagaram um preço ao esconder o menino, ao entregá-lo, né, à filha de Faraó. Eles poderiam ter sido mortos, eles poderiam ter tido várias consequências, né? Mas um preço foi pago. Mais para frente nós vemos todo o povo de Deus, né, todo o povo hebreu sendo liberto do Egito e indo em direção à terra prometida. Então, por causa de um preço que foi pago, tantos puderam ser libertos. E é isso que fica e tem que ficar para nós, né? Para você e para mim. Que Deus exige sim, necessita que um preço seja pago por nós, para que mais vidas venham a conhecê-lo, para que mais vidas venham a receber o amor de Cristo. E assim nós possamos ver a sua obra continuando agora. Nós temos que nos posicionar, fazer a nossa escolha e deixar Deus nos usar. Essa foi a aula de hoje. Não esqueça de curtir, de nos seguir aqui no canal. E não se esqueça que Deus tem muito mais para a sua vida e para a minha. Então não deixe de acompanhar essas aulas que estão sendo abençoadas pelo Senhor, que são edificantes. E nós temos muito mais para crescermos juntos no Senhor e fazer a vontade dEle. Até a próxima aula, um grande abraço e até mais.